Olá! Hoje a gente vai falar de um grande artista aqui da nossa região que recentemente nos deixou. Para a tristeza de todos nós, um cara que trouxe tanta alegria para a gente, que sempre nos fez rir e, claro, sempre botou um dedinho na nossa moleira. Minha convidada de hoje, sensível e determinada. Natural de São Leopoldo, a filha do seu Gilmar e da dona Nara, é psicóloga e atua na área clínica, com foco em atendimento de crianças e adolescentes. A esposa do Kleberson lança no mês de maio a marca Easy, como roupas, souvenirs e a arte do pai Tacho. Esse seu Gilmar eu conheço. Tacho, o brilhante artista e jornalista que nos deixou em fevereiro deste ano. Hoje teremos uma conversa de peso com Helena Tati. Muito bem-vinda, Helena, para essa conversa de peso. Agradeço o convite para estar aqui hoje, ainda mais para homenagear o meu pai, né? É sempre uma honra para mim, ainda mais aqui com vocês. Alguém hoje. já te falou alguma coisa de ruim do teu pai, hein? Nunca. Não tem muito o que dizer, né? A minha avó costuma dizer isso, quem não gostava dele, né? Quem não gostava do Tacho, né? Porque Tati era uma coisa que não era a cara dele. Não. Mas, e também não tinha exatamente uma cara de Tacho, mas talvez de Peter Pan? De Peter Pan. Ele era uma eterna criança, o meu pai, né? Ele dizia que conseguiu fazer da brincadeira dele de criança, né? O trabalho dele com as Charos, era um colecionador de brinquedos, né? Então eu sempre chamo ele de Peter Pan, porque a nossa casa ainda está recheada, por todo canto tem um brinquedo dele. Ainda antes da pandemia, quando ele tinha oportunidade de sair, ele sempre voltava com um soldadinho, com um brinquedo. Ele dizia que era para desenhar, para se inspirar, usar de molde ali para desenhar, mas a gente sabia que ele era um Peter Pan, era uma criança grande. Como é que era decorada a casa, hein? A casa não tem mais parede, de tanto quadro que tem, assim, por todo canto tem parede. Agora, na pandemia, ele mandou fazer na sala da nossa casa um escritório, assim, um estúdiozinho para ele pintar. E ali tem umas estantes, umas prateleiras que é recheada de brinquedo, de desenho, de livros, né, de tudo. É super-herói, é o Batman, é o Pateta. Ele colecionava soldadinhos de chumbo. Né? Ele comprava pela internet, então ele mandou fazer uma estante que é repleta dos soldadinhos dele. E tu não quis seguir esse caminho também, hein? Porque segundo me contaram, tu também é uma boa desenhista. Isso é uma opinião dele, né? Algumas pessoas falam, mas eu sou muito tímida para desenhar. Mas ele também era muito eu acho tímido. Que a arte, né? O desenho é uma questão de treinamento. Eu ele acho sempre que era a dizia forma como ele isso. se expressava. Porque ele também é muito tímido. E ele sempre dizia que não existia uma pessoa que não desenhasse bem, existia pessoas que não exercitavam o desenho, né? De que não... Porque os traços dele eram muito sui generis e muito simples também. Alguns chamam de desenho infantil, né? Mas era perfeita a comunicação dele, né? Impressionante a capacidade de comunicação e de síntese dele, né? A síntese dele era perfeita. Ele até tem uma plaquinha que ficou do lado da mesa do computador dele, que é um azulejinho que ele encontrou numa loja, e ele diz que define a arte dele, que é simples, mas com significado. Porque muitas pessoas comentavam, às vezes, em Facebook, em função das charges, alfinetar, questão de política, para criticarem ele, devolverem, falavam do desenho, né? Até meu filho consegue desenhar no Paint, um desenho igual ao teu, mas eu acho que era a simplicidade, a intuição, a mensagem, aquilo que fazia dele o que ele era, né? E se incomodava ele? Ele não demonstrava, ele fazia piada de tudo, né? Até nos momentos mais difíceis, né, de dor, ele fazia piada de tudo. Então, assim, acho que não, ele era uma pessoa reconhecida, ele conseguiu fazer o desenho dele, o trabalho, ele era premiado, né? Grande, agora no final do ano, ele recebeu o último prêmio dele, primeiro lugar no Prêmio Ari, né?
E ele ficou muito, ele estava internado, mas ele ficou Premiaria muito... Associação Rio Grandense de Isso. Imprensa, né? Ou seja, o desenhista Isso. de todos os jornais, de todos os veículos do Rio Grande do Sul. Ele seguidamente ganhava, todo ano ele se inscrevia, né? E então eu acho E que isso muitas dava... vezes com o trabalho de desenho dele, muitas vezes do trabalho de artes gráficas dele. Porque ele, me recordo de momentos que jornais trouxeram grupos de fora para repaginar a sua organização, Isso. mas as linhas que ele criava muitas vezes acabavam predominando numa nova forma gráfica, né? Na nova impressão do jornal, né? Distribuição de colunas e tal. Porque ele tinha uma visão muito privilegiada de tudo isso, né? Muito especial, muito caricata dele. E o carinho dos colegas é uma coisa muito... que nos enternece, né? Que nos deixa saudosos. Porque era impressionante como todos os colegas dele... Eu quero agradecer de pronto ao Copete, que sugeriu que a Helena estivesse aqui com a gente hoje, que é uma unanimidade entre os colegas dele, por exemplo, e com o Tash era recíproco o respeito e admiração dele. Prova de quanto todo mundo gostava do Tash mesmo. Talvez não gostasse de uma linha, de uma defesa política, na verdade, não era nem de uma defesa política, ele nos provocava uma a pensar. Crítica a todos os lados. Era uma crítica, né? É uma crítica de quem não aguentava muitas vezes ver o que estava acontecendo com o nosso mundo, né? Com a nossa realidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, foi um momento muito especial, o lançamento do livro dele, e tive a oportunidade de reprisar como uma homenagem, né, a ele, no momento do falecimento dele. E este momento torna-se novamente um momento de homenagem a esse grande artista, né, que encontrou na comunicação, na imprensa, a forma de levar a sua vida, mas foi sempre um grande artista, um grande cronista, né? Também. Um grande cronista da vida, do dia a dia. E tu foi caminhar para a psicologia? Para a psicologia, mas eu acho assim que dentro da psicologia sempre tem um pouco de arte, né? Um pouco do lado dele. Eu que gosto muito de trabalhar com crianças, com adolescentes, eu sempre procuro utilizar do desenho, as tintas, né? Sempre um pouco do que eu aprendi com ele quando eu era criança, que eu acho que isso faz parte da minha vida até hoje, assim, quando eu tenho um momento difícil, eu busco as lembranças com ele lá atrás, na infância, né, que eu tive, e eu procuro utilizar isso hoje no meu trabalho. Então, dentro da psicologia, a psicologia é um campo muito amplo, né, então a gente consegue brincar, consegue ter a arte, consigo ver muito do que ele me ensinou dentro da psicologia. Como é que ele lidou com esse último período de vida dele, e como é que vocês conviveram com tudo isso, de uma doença que pegou ele, que judiou muito dele por bastante tempo, né? Ele recebeu o diagnóstico da doença em 2018, mas... Um câncer bastante agressivo. Um câncer no fígado, né, bastante agressivo, mas ele teve 3 anos muito bem. Ele seguiu trabalhando durante esse tempo todo, a vida dele. Se ele não tivesse feito um exame, foi numa endoscopia, né, que ele foi fazer a vesícula, né, teve um problema e lá ele descobriu quando foi fazer, né, e se não fosse isso ele nem teria descoberto, porque ele não tinha sintomas, ele não tinha dor, né, mas era um câncer agressivo. O câncer em si, né, é uma doença grave, e aí nos últimos meses acabou se agravando, né, ele não tinha tido até então nenhuma internação, mas o final foi mais difícil, sim. Mas a gente não imaginava, né, que isso iria acontecer. A gente sempre trabalhou, passou por tudo isso com a esperança de que daria certo, né, e que ele iria se curar. Então ele tinha certeza absoluta. Até as últimas semanas a gente estava fazendo projetos, né, para os próximos meses. E ele sempre que ligava, ele disse, não, daqui a 20 dias eu vou voltar a desenhar. Vou voltar a fazer as charges, né? Então ele estava sempre muito otimista. Claro que ele era uma pessoa muito sensível, né? Então ele sofria pelo fato de não estar conseguindo desenhar. Ele falou que o que estava prejudicando ele mais era o fato de não desenhar. Mas ele nunca pensou que fosse, né, morrer. E eu acredito que ele continue vivo, né? Nos nossos pensamentos, né? E tudo mais. Foi muito rápido. Isso é da doença, né? Às vezes de um dia para o outro. Mas até o nosso último dia a gente seguiu na internação cantando muito. A gente passou um dia inteiro cantando as músicas que a gente gostava e foi um dia lindo, né? E foi uma passagem rápida. Eu acho assim que
que não foi tanto sofrimento, assim, eu acho que foi rápido. Eu acho que eu e minha mãe, a gente acabava sentindo, mas eu acredito que ele, por ser uma pessoa tão incrível, ele lidou de uma forma tão forte, né, que não transmitiu Intensa, isso pra né? gente, de que estava sofrendo demais, que estava sentindo uma dor, assim. Então, isso que eu me apego, assim, que foi uma passagem rápida. Talvez quando o sofrimento fosse se agravar mais, ele partiu, né? Quando a coisa fosse ficar mais complicada, ele simplesmente suspirou e se foi, né? Quero agradecer esse presente que tu me trouxe aqui, esse mimo, coisa mais fofa, que é uma das obras do nosso querido Tacho. Tá aqui a assinatura dele. E eu adoro canecas. E quero falar um pouco sobre isso. É um jeitinho de tu ficar mais pertinho dele, de não deixar ele morrer para nós todos. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Helena Tasch, a filha do Tacho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a filha do Tacho, a Helena Tasch, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos. O nosso SIC foi cancelado, postergado para 2022, mas a gente se encontra no Serra Park, em Gramado, em novembro, na nossa Zero Grau. Novembro de 2021, estaremos todos lá, recuperação, retomada do calçado, pós-pandemia, e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Muito obrigado, dona moça. Adorei, Helena. Coisa linda isso. Tem muito significado por trás dessa caneca, desse desenho, né? Uma das últimas coletâneas que meu pai fez, em 2020, né, foi um sonho que eu tive um sonho com fadas, né, e a gente sempre tinha o costume de acordar de manhã e contar um para o outro o que a gente tinha sonhado à noite e começar a brincar de interpretar aqueles sonhos, né. E aí eu tive um sonho com fadas, né, que tinham abelhas, tinham vários elementos, e eu contei, e ele se inspirou nisso e fez uma sequência, né, de fadas, e uma dessas tá nessa caneca, e é uma forma que eu tenho agora de dar uma continuidade. Eu acho que fica para mim uma missão aqui, né? Que é dar continuidade a esse legado imenso que ele deixou. Eu acho que as pessoas conhecem ele muito em função das charges dos jornais. Onde estava a cara dele todo dia. Mas né? assim, eu tenho centenas de Eu adorava obras. o Planeta Tacho, por exemplo. Planeta Tacho. Que... Planetacho. Que, evidentemente, ele expunha um outro lado dele, que era também o texto, né? O texto. Que normalmente não estavam presentes na sua charge, que eram hipersuficientes no seu desenho, né? Mas sim, várias das obras dele foram expostas, né? Ele fez poucas exposições de arte, né, para mostrar as pinturas dele. A última foi em 2019, mas ele não fez tantas durante a vida, assim, ele focava muito em as charges, mas os várias jornais. das obras foram expostas nessas poucas... poucas. Né, nessas poucas exibições. Ele gostaria muito de ter exposto mais,
as charges dele, as obras de arte, né, a pintura. E esse era o sonho dele que ficou. Que uma semana antes a gente teve uma conversa, né, de um projeto que a gente gostaria de fazer, que era que ele pudesse trabalhar só com a pintura, com os desenhos, né, com esse outro lado dele, que as pessoas pudessem ter e conhecer esse lado da sensibilidade, porque as charges têm, claro, é uma coisa que ele amava, mas é um lado mais pesado, né, com as críticas, os comentários nas redes sociais, e ele queria, eu acho, a partir até dessa questão da doença, né, acho que a gente, quando recebe um diagnóstico tão pesado, assim, a gente começa a olhar para a vida de um outro ângulo, né, dá outros significados. Então, a gente conversou que a gente famosa ressignificação. Isso, isso. Então, a gente Né, tinha... doutora? Isso. A gente tinha o projeto da Easy, né? Que a Easy significa, a gente foi buscar significados para aquilo que a gente queria fazer, a gente encontrou Easy, né? Que é o homem que faz promessas. E a gente tinha uma promessa de dar significados para outras vidas, dar sentido para outros artistas, né, que eu acho que, infelizmente, no nosso país ainda a arte não é tão valorizada como deveria, né? Então, acho que para mim fica essa missão, por mais que eu seja tímida para desenhar, mas eu quero dar uma visão maior para esse trabalho do meu pai, assim, e o que vai virar a Easy? O que será essa primeira fase, esse primeiro momento da Easy? Então, além dessa linda caneca que agora é minha, tá? A Easy vai virar uma loja física, né, no centro da cidade, onde ele morou a vida inteira, onde ele nasceu, né, em São Leopoldo, na rua que ele mais amava, que é a Rua Independência, né? Então, assim, no mês de maio a gente vai inaugurar a Easy, que é uma marca que vai tentar chegar nas pessoas com afeto, né? Que vai através de roupas, de objetos, né, como uma caneca, através de quadros, vai estar mostrando um pouco desse outro lado dele, das obras dele. Vai ter quadros originais também ou serão todas reproduções? Reproduções, a princípio. Isso é um apego, doutora? É, totalmente. Meu e da minha mãe. A gente é o nosso tesouro. A gente é muito apegado. Futuramente não sei. Mas, assim, a princípio, assim, é o que a gente tem. A gente está muito apegadas, né, nessas obras dele. A gente tem olhado muito, assim, diariamente para matar a saudade. Então, a princípio, vão ser reproduções. É grande essa produção? Demais, demais. Tanto que a gente não tem mais espaço, não tinha mais espaço ainda na nossa casa. Ele acabou mandando alguns para casa de amigas, porque a gente não tinha mais gavetas, espaço físico para tanta arte, né? E eu acho criação. Isso. Já começaram a catalogar essa produção toda? Ainda não. É muito recente, né? Esse trabalho talvez seja o primeiro a ser feito depois desse dia de destinação. Fazem 2 meses que ele se foi, então a gente está ainda... difícil olhar uma foto, né? É um começo, a gente vai precisar começar de um ponto, mas por enquanto a gente começa com a Easy. Quantas peças fazem parte do primeiro acervo da Easy? A gente ainda não calculou, mas a gente criou um tema, que vão ser as fadas, né, para o mês das mães, em função desse sonho, que é uma homenagem que ele fez para mim, né? Então a gente ainda está nesse processo de escolha das imagens, né, das fadas. A gente quer presentear as mães, a gente vai pensar muito nas mulheres, né? Porque eu acho que ele deixa mulheres, né? Eu, a minha mãe e a mãe dele, né? Então a gente vai pensar um pouco nas mulheres com pijamas, né? A gente gostava, estamos na pandemia, né? A gente fica muito tempo em casa, então vai ter uma linha de pijamas que vai estar incrível. A gente está mandando uma designer trabalhar com essas fadas, a gente está escolhendo com muito carinho o tecido, né? E vão ter canecas, vão ter muitas coisas assim que as pessoas vão poder ter dentro de casa e que tudo vai ter uma história por trás, né? Porque acho que não, a gente precisa significar as coisas. Como é que vai contar essa história junto do souvenir, ou da roupa, ou da obra de arte? Porque isso é um desafio, né? Sim, como carrego junto essa história para casa? Que história tem essa peça, este desenho, né? Toda peça tem uma história única. Algumas das obras dele eu desconheço, a gente estava olhando agora, tem algumas que tem poemas, que tem frases, e a gente fica tentando interpretar aquilo, né? Eu acho que eu, como filha, vou dar o meu significado, o meu olhar, né, que eu tinha por ele, e
para contar essas histórias, assim, mas eu acho que o mais importante é que tenha significado, que as peças tenham cada uma, às vezes é um sonho que eu tinha, às vezes não, um sonho que ele tinha e que eu conhecia, às vezes vai ser pelo ângulo da minha mãe, né, que era parceira dele desde os 15 anos de idade, eles estavam juntos, 15 anos. se conheciam, ele conhecia ela desde que ela era criança, foram começar a namorar com 15 anos, mas assim, eles se conheceram, ficaram juntos a vida inteira, né. Então, algumas coisas vai ser sobre o olhar dele, algumas coisas sobre o olhar da minha sócia, minha parceira, né, a Carol, que está aqui hoje me acompanhando, que era afilhada dele também, ele tinha como filha. Só tem fã na família, então, Só né? tem fã, Isso. e cada uma vai dar um olhar, né, para as peças, cada uma vai contar a história que conhecia. E a gente vai compartilhar. Eu acho que cada pessoa também, quando olha para um desenho dele, dá um significado, cria uma história atrás daquilo, né? Acho que cada desenho pode ter 1000 histórias. Essa já é uma bela interpretação, né? Que vai conversar com as pessoas fatalmente, né? Necessariamente, né? É um projeto que começa, é uma aposta, evidentemente. E é claro que eu imagino que vocês vão dar acesso às pessoas pela internet também. Nessa compra. Fatalmente terás um e-commerce dedicado a esse trabalho, né? Esperamos ver esse projeto crescer, se desenvolver, tomar outras formas e gerar muito conteúdo, porque eu acho que a história dele merece ser contada de várias formas, por várias cabeças, por várias experiências com ele, mas sobretudo referenciada por pessoas que ainda não conheceram ele, que não despertaram para ele, né? De certa forma, a internet ela veio para trazer um pouco da democratização dessa informação, da comunicação dele, mas a maior parte das pessoas não conhecem o grande acervo dele. E eu acho que é um talvez dos teus desafios continuar inspirando as próximas gerações com a liberdade de criar, né? Com a possibilidade, como tu disse no começo da nossa conversa, de poder fazer da sua vida aquilo que mais desejaria fazer. A vida curta dele, mas intensa, que ela possa se perpetuar através de muita gente que fique marcada pelos traços inconfundíveis, lindos, generosos do grande Gilmar Tache, o Tacho. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história, desejar muito sucesso a vocês, Carol, que vocês sejam muito felizes, tenham muito sucesso nesse empreendimento, que é o Memorial Vivo, a memória do querido Tacho. Conta com a gente, a gente quer estar lá, nos primeiros dias dessa nova loja, para compartilhar isso com os nossos telespectadores também. Obrigada, muito obrigada por esse espaço, por continuar enfatizando o trabalho do meu pai, né, esse reconhecimento pela arte dele. Obrigada ao Copete, né, que sugeriu outro aqui generoso. Só meio, esse encontro. ele faz essa casca, mas é generoso que só ele, né? Muito obrigado, só gratidão, e com certeza a gente segue compartilhando com vocês esse trabalho. Acho que tem muita gente que vai gostar e vai se emocionar com esse trabalho que vai surgir. Não vamos esquecer, vamos seguir com esse legado. Amém. E eu, ao me despedir de vocês, também deixo várias imagens aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais ou recuperar um pouquinho mais da história desse grande artista da nossa São Leopoldo, da nossa região, Gilmar Tache. Tacho. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.